Tomando como exemplo o primeiro, que foi o Daniel e o Douglas, agora a família do meu irmão. Os irmãos confirmaram aquilo que eu disse? Quando for momento de oração, tem que se desligar tudo que está fazendo ruído, principalmente se estiver com fome, tiver um cheirinho gostoso vindo no nariz. Como isso chama atenção? E desvia o nosso pensamento do trono da graça do nosso Deus. Desvia ou não desvia, irmã Inês? Como desvia? Alguém fazendo barulho, uma criança correndo. Irmão, nós precisamos educar as nossas crianças no caminho do Senhor, fazendo as coisas que o Senhor aprova. As crianças são o amanhã da nossa igreja. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Mas chega o ponto interessante. Este ponto, meus queridos irmãos, é o ponto da adoração no templo. Não é só orando sozinho, mas faz parte da nossa vida, a nossa vida devocional, lendo livros importantes, estudando a palavra de Deus. Há um texto na Bíblia que desmente algum grupo de gente que anda ensinando que não precisa estudar a Bíblia, que o Espírito Santo vai resolver essa situação. Alguém diz assim na Bíblia: errais não conhecendo o quê? Eu estou ruim de ouvido, viu, irmão? Mas eu ouvi o que a irmã falou. Já deu. Errais em não conhecer as Escrituras e nem ouvir falar de Deus. Os irmãos perceberam que nós devemos estudar a Bíblia sim. Que quem não estuda a Bíblia e tenta falar que não precisa estudar é mentiroso. A Bíblia nos ensina que devemos fazer isso. Outra coisa, meus irmãos, aqui não tem quase ninguém que comete esse pecado. Vai no culto de oração, vai na escola bíblica dominical, junto com os filhos. Como nós ficávamos contentes. Talvez porque nós tínhamos a nossa casa no sítio, para ir na cidade era longe. E não tinha ônibus para lá, tinha que ir a pé, a cavalo, de qualquer jeito. Mas a gente ia fazendo festa por caminho, para ir adorar ao Senhor. Os irmãos estão fazendo isto com seus filhos. Os irmãos estão indo, ensinando, levando eles para a classe, na escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo? Ou não estamos fazendo isto? Chegamos quase no fim da escola. Será que agrada a Deus isto? Irmãos amados, quanta coisa nós precisamos melhorar quando nós estudamos a santa palavra de Deus. Aqui há uns textos que eu quero mostrar aos meus irmãos. Irmão Douglas, abra para mim, por gentileza, Deuteronômio 6, 6 e 7. Não é doutoronômio, é Deuteronômio, que quer dizer o quê? Hein? Repetição da lei. Quantos anos ficaram no deserto? 40 anos. Devia ter sido repetida a leitura dos 10 mandamentos mais de uma vez, pelo menos umas 3 vezes. Pode ler, irmão Douglas? É.
Muito obrigado, irmão. Atar por testeira, diz o texto, na sua continuação. Coloque na sua testa amarrado, para você não esquecer de ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Aquele que não fizer isto, vai chegar e enfrentar o tribunal divino. Há um outro versículo aqui, Salmos 78, 3 e 4. Quem deve ensinar as maravilhas de Deus aos filhos? Quem pode ler para mim? Salmos 78, 3 e 4. Daniela. A irmã pode? Salmos 78, 3 e 4. Quem deve então responder por essa tarefa de ensinar os filhos? É pastor da igreja, diácono, os irmãos da igreja, o professor da escola? Ninguém, o pai e a mãe, devem ensinar isto às crianças, porque eles estão juntos, eles vivem juntos. A criança observa o que eles falam e principalmente o que eles fazem. Então o pai e a mãe são responsáveis. Nós muitas vezes, quando vemos crianças largadas pela rua, nós pensamos, meu Deus, que governo ruim que nós temos. Tem nada a ver com o governo, tem com a pessoa, a família. Se a família não está bem estruturada em Deus, ela é uma família que pode perecer. Hoje se faz um divórcio brincando, não precisa nem ir mais no juiz. Agora vai num cartório e resolve tudo. Perceberam? Cada vez mais a coisa está ficando mais feia. E um dia desse eu fiquei triste em ouvir. Eu contei acho que na quarta-feira. Aquela filha da Gretchen, não lembro o nome daquela moça. Como? Também é um nome bem esquisito. Serve bem para ela. Vivia com uma outra moça, agora vai se casar com outra. E diz que 2 pastores vão fazer o casamento. É o senhor que é pastor, irmão Joaquim? Nem eu. Irmãos, que pastor é esse aí? Se Deus condena veementemente, destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa desse pecado, e muitas vezes o pai e a mãe são culpados. Por quê? Quando o pai ocupa o lugar da mãe, ou a mãe ou do pai, as crianças ficam à mercê de se tornarem um homossexual. Sabia disso? De onde ele esperava vir um conselho masculino, ele está vendo um conselho feminino, ou vice-versa. Então isto vai induzindo a criança para o caminho errado. Essa é você que está falando, Rafael? Sim, eu falei, mas ouvi de alguém. Do pastor Molochenko. Viu, irmão Douglas? Queridos irmãos, vamos para mais algum texto e vamos encerrar o nosso culto de adoração. Foi um culto diferente, meio esquisito, mas muito bom para nós aprendermos alguma coisa a mais. Culto doméstico, o culto familiar. Vou ler aqui alguma coisa que eu preciso passar aos irmãos antes. Eu, como pai, tenho convicção da importância do culto familiar na vida dos meus familiares. O que tem impedido você de ser líder espiritual no seu lar, como Deus quer? O irmão sabia que o irmão é um sacerdote da família, irmão Luiz? É um sacerdote. O irmão sabia também, Vanir? O irmão é um sacerdote. Irmão Wilson, o senhor é um sacerdote.